não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Glória a Deus, aleluias. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que eu creio. Esse louvor é muito maravilhoso, né? E que nesta noite você possa viver pelo que você crê, e que o Senhor possa ser o seu amparo. Se talvez você está passando por alguma luta, por alguma situação, o Senhor sabe, só o Senhor e Deus sabe. Coloque na presença do Senhor e viva pela fé, pela esperança, porque Ele é o único que pode nos socorrer. Amém? Agora eu quero estar passando para o pastor Samuel, que vai estar apresentando nossos visitantes, pastor e a família. Amém? Graça e paz, amados. Tomem assento em nome de Jesus. Queremos então apresentar o pastor Moisés, a Raquel e a Giovana, né? Estão conosco hoje. Fique em pé, a Raquel, a Giovana, deixa, depois vocês fiquem em pé. Né? Deus abençoe. Queremos já chamar o pastor Moisés, vai estar ministrando a palavra do Senhor. E apesar de nós sermos irmãos e termos tão pouco de aparência, talvez os irmãos identifiquem alguma coisa com a voz ou algo semelhante, mas é só isso. E a unção, né? O homem aqui é fogo puro. Dá até para pregar o sermão já. Pode sentar lá, pastor. Vamos orar a Deus, irmãos? Nós podemos brincar porque estamos em família. Apesar de nós estarmos em um ambiente sério para cultuar o Senhor, é importante que nós entendamos que o Senhor, Ele deseja que nós tenhamos corações alegres. Amém? E a Bíblia diz que um coração alegre aformoseia o rosto. Amém? Podemos dar aquele sorriso para Jesus? Pastor Lima fala isso com frequência. Quem pode dar um sorriso para Jesus aí? Amém. Senhor, nós te agradecemos pela alegria que está no nosso coração. Obrigado pela vida do Moisés, por estar aqui, a Raquel. Aleluia, Senhor. Tudo está diante do teu altar. E nós pedimos a ti, usa o teu filho mais uma vez. Que a sua instrumentalidade, Senhor, seja plena aqui neste lugar. Que o Senhor possa fazer com que nós venhamos entender os processos da nossa vida, em especial que possamos, Pai, ajudar no processo de avivar, trazer vida, dar vida a muitas pessoas que estão precisando, Senhor, desse aspecto glorioso que é a salvação na tua pessoa. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Boa noite, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. É uma alegria poder estar aqui com vocês essa noite,
conhecendo essa bela cidade, né, e vendo algumas coisas que a gente quase não vê lá na nossa, né, que é a vegetação, o verde, né, a gente está vivendo verdadeiramente no meio de uma selva de pedras, né, pouca arborização, a gente vem para cá, para essa região, fica tão maravilhado de poder ver, né, tanta coisa linda, tanto verde, tanta plantação. Que Deus abençoe vocês nessa cidade, parabéns por esse lindo município, né, bem limpo, bem organizado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um, uma alegria poder estar também com o pastor Samuel, a pastora Cris, aqui nessa cidade. E para essa região fazia muitos anos que eu não via, e não vinha até Passo Fundo, aqui na verdade nunca conheci, mas por lado de cá faz muito tempo que eu não venho. Então é uma alegria poder estar aqui com vocês nessa noite, e eu queria ministrar uma palavra de Deus que está no meu coração, e gostaria de convidar você para nós abrirmos então a nossa Bíblia no livro dos Salmos, Salmo de número 126, a partir do versículo 1. Vamos fazer a leitura desses 6 versículos desse salmo tão maravilhoso. O texto diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo, e então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Gostaria nessa noite, queridos, de ministrar uma palavra de Deus, e a gente deu um tema: restauração, uma necessidade urgente. E hoje estamos aqui olhando para nós mesmos e vendo o que de fato nós poderíamos ser. Poderíamos ir além, poderíamos ser um pouco mais do que já somos, poderíamos dar um pouco mais para Deus do que já demos até aqui. E na verdade existe em nós ainda o sentimento de que Deus nos restaure, que Deus derrame um pouco mais sobre nós a sua unção, que Deus derrame um pouco mais sobre nós uma fome pelo seu Espírito, uma sede pelas coisas espirituais, que Deus derrame sobre nós o seu poderoso avivamento. E nada mais propício, nada melhor para Deus derramar sobre nós o seu Espírito, nos envolver no seu reino, do que ouvirmos e meditarmos na palavra poderosa de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, e quando nós a lemos, quando nós meditamos, é Deus falando conosco através da sua palavra. O salmista diz que a voz do Senhor é poderosa, que a voz do Senhor é majestosa, que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Por isso, enquanto nós estamos ouvindo a pregação do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, é Deus querendo falar conosco pela sua palavra. E eu queria nessa noite, com muita humildade, convidar você para nós nos inclinarmos nessa noite
inclinarmos o nosso coração e ouvir tudo aquilo que Deus tem para nos falar pela sua palavra. Uma coisa é Deus falar e outra coisa é nós ouvirmos o que o Senhor está nos falando. Por isso eu gostaria de pedir o seu tempo, a sua atenção por alguns minutos, para nós caminharmos por dentro desses salmos e ver algumas lições preciosas que o salmista traz para nós de restauração no Salmo de número 126. Quando o salmista olha para este salmo, pelo menos 3 períodos da história de Israel fazem parte da sua linha de pensamento, traz ao seu coração pelo menos 3 lições também para o nosso coração. Primeiro, ele olha para o versículo de número 1 e ele tem um passado de salvação, uma história de salvação a contar, um passado de glória a agradecer. O versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Ele olha para o passado e vê as glórias do passado, ele vê a ação de Deus, e por isso ele está então sendo agradecido. Ele olha para o presente, no versículo 4, e ele tem diante de si um desafio presente, um presente de crise, que precisa então ser restaurado. Ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. E quando ele olha para o versículo de número 6 e versículo de número 5, ele olha também para o futuro. Portanto, ele olha para o passado, ele olha para o presente e ele olha para o futuro. E no futuro ele vê que precisa de um investimento, que precisa fazer um investimento, e também um futuro de investimento que vem acompanhado de uma poderosa promessa da parte de Deus. Aqueles que semeiam com lágrimas, com júbilo voltarão, trazendo consigo os seus molhos. Glória a Deus por isso, por este salmo que nos inspira, por este salmo que nesta noite nos chama para dentro de um período, para dentro de uma história, que até gostaria que você deixasse, por gentileza, sua Bíblia aberta para nós irmos então de forma expositiva falando a respeito dele. O fato de nós estarmos aqui, meus irmãos, nessa noite, é realmente dizendo para Deus que nós cremos neste salmo, mas que sobretudo cremos na pessoa poderosa de Deus, que o Deus que fez é o mesmo Deus que ainda faz. Aleluia! Ele é o Senhor que fala, o Senhor que cura, o Senhor que restaura, o Senhor que derrama do seu Espírito. O Deus que restaurou no passado é o mesmo Deus. O autor da carta aos Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele será para todo sempre o mesmo. Aleluia, porque Ele é imutável. Glória a Deus por isso. O Deus que arrancou dos grilhões da Babilônia o seu povo e trouxe de volta para Sião ou para Jerusalém, como queiram, é o mesmo Deus, o Deus que conhece a nossa sequidão, o Deus que conhece o nosso coração. E este Deus, eu quero declarar nessa noite que Ele é poderoso para restaurar a nossa vida em todas as áreas dela. Aleluia. A primeira verdade que nós vemos nesse salmo está no versículo de número 1 até o versículo de número 3. E a primeira verdade é que as maravilhas que Deus fez devem nos inspirar a buscar a Deus com mais fervor ainda hoje. O versículo 1 diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião.
Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. E então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Nós fazemos parte, vocês fazem, eu faço parte de igrejas que são consideradas igrejas históricas. Mas nós não podemos ficar presos lá no passado, morando lá. Não cremos apenas que Deus fez lá no passado, através dos nossos pais, através daqueles que nos antecederam, da trajetória dessa denominação, mas nós precisamos crer que Deus, Ele é imutável. Ele fez no passado, Ele faz no presente e Ele há de fazer no futuro. Nós não podemos ficar vivendo de lembranças, porque a intervenção de Deus, ela não ficou presa lá no passado, ela ainda é contemporânea, ela ainda acontece hoje nas nossas vidas, e ela vai acontecer amanhã, quando o nosso tempo passar, quando os nossos dias se terminarem. O Senhor vai continuar sempre intervindo, o Senhor vai continuar sempre agindo na história, mostrando que Ele tem poder nas suas mãos, e que a soberania está na sua mão e no seu domínio. A intervenção de Deus é maior do que a nossa expectativa. Veja o versículo 1, quando ele diz: quando o Senhor restaurou. Mas restaurou o quê? Restaurou do quê? O Senhor restaurou a nossa sorte. É importante a gente entender quem está falando este salmo. Quem está falando este salmo do número 126 é uma nação que perdeu a sua pátria, que perdeu a sua família, que perdeu o seu templo, que perdeu a sua dignidade, que perdeu o seu culto, que perdeu as suas festas. Estavam cercados pelo inimigo, envolvidos pela fome, pela espada, e o opróbrio tinha chegado em Jerusalém. O exército mais poderoso da época, o exército de Nabucodonosor da Babilônia, cercou Jerusalém. Ninguém entrava, ninguém saía dali. E enquanto isso, lá dentro as mulheres morriam, acabavam comendo os seus filhos para não morrerem de fome, segundo relata o profeta Jeremias. É algo estarrecedor quando nós olhamos para esse versículo de número 1 e vemos quem está contando o que Deus fez, a intervenção do Senhor no meio desta nação. E além de tudo, o exército invade Jerusalém, derruba o seu templo, acaba com os seus muros, leva cativo muitos prisioneiros, e eles amargam 70 anos de escravidão na Babilônia. Vamos abrir a nossa Bíblia para entender um pouco mais. No Salmo de número 137, ali conta um pouco daquilo que esse povo de Israel sofreu na Babilônia, o sentimento que eles amargavam ali na Babilônia. O versículo 1 do capítulo 137 de Salmos diz o seguinte: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião, nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos não nos pediam para cantar, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Como porém haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se a língua ao paladar, se me não lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém a maior das minhas
alegrias. Este salmo descreve o sentimento desse povo que foi arrancado da sua terra, da sua propriedade, do convívio familiar, para uma terra distante, para um lugar distante, para um lugar politeísta, onde se adoravam a todos os tipos de deuses, e ainda, sobretudo, levados debaixo de opressão, e eles se sentiram de uma forma terrível. Primeiro, eles viveram uma crise de desinstalação, foram levados, tirados da sua terra, viveram uma crise de apatia coletiva, desânimo crônico, a morte da esperança, aceitando o caos. Eles viveram uma crise de melancolia, faziam um coral de melancolia, não cantavam, não sonhavam, não reagiam à crise, viviam uma crise de nostalgia, se lembrando de Sião, um presente amargo, porque não largaram o passado, ficaram morando no passado. Eles cantavam os cânticos de Sião somente em Sião. Foi aí então que penduraram as suas harpas. Um povo que estava vivendo em crise, é este povo que está declarando em Salmo 126, no verso 1, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Aleluia! Os anos passaram, 70 anos aprisionados, e o Senhor então intervém de forma milagrosa. Deus abre as portas do cativeiro, despedaça os grilhões da escravidão, e agora eles estão olhando, creio eu, com um júbilo, com alegria, com satisfação, e dizendo: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, aleluia, Ele nos tirou daquele cativeiro, Ele nos arrancou daquela crise, daquela melancolia, daquele choro, daquela angústia, e agora nós podemos dizer, aleluia, que o Senhor verdadeiramente restaura a sorte do seu povo. O Senhor intervém na história do seu povo. O Senhor intervém na história, aleluia, daqueles que estão diante dEle. Por isso, nessa noite eu quero te fazer uma pergunta. O Senhor já libertou você? Você tem uma história de libertação para contar? Você tem história de como Deus quebrou as suas cadeias, de como Deus perdoou os seus pecados, de como o Senhor libertou você das garras do pecado? Você tem uma história de libertação para contar. Você pode olhar para o seu passado e dizer, como esse salmista, como o Senhor restaurou, quando o Senhor restaurou a minha sorte. Aleluia. A intervenção de Deus, queridos, produz uma alegria indizível. No versículo de número 2, diz assim: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Aleluia. Se você já foi perdoado, justificado, se você já tem o selo do Espírito Santo na sua vida, eu e você precisamos viver a nossa vida com uma intensa alegria, com um intenso júbilo. Os nossos lábios precisam ter alegria, sorriso, satisfação, pois a vida plena de Deus já veio sobre nós. O Senhor já interveio na nossa história. Aleluia. A intervenção de Deus, ela produz impacto nos outros e torna-se então um poderoso testemunho entre as nações. No mesmo verso 2, na parte B, diz:
Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Que coisa linda quando Deus nos perdoa, quando Deus nos salva, quando Deus nos arranca das garras do inferno. Isto traz para nós uma alegria indizível, uma satisfação extraordinária, mas também é motivo de testemunho para aqueles que estão observando a nossa vida e que de fato olham para nós e dizem: realmente Deus agiu na vida do fulano, Deus agiu na vida do ciclano, Deus transformou, Deus restaurou, Deus fez com que ele convertesse o seu caminho, e isto traz um testemunho impactante para as pessoas que estão na nossa volta. E isso é o impacto, isto é o reflexo da intervenção de Deus na nossa vida. Servimos de testemunho para aqueles que estão na nossa volta. A intervenção de Deus gera também um reconhecimento sincero. No verso 3 ele diz assim: grandes coisas fez o Senhor. Por quem? Por nós. Aleluia. Um reconhecimento sincero diante da intervenção de Deus, porque são coisas grandes e não coisas pequenas, e não foi qualquer um que fez, mas foi Deus quem interviu, foi Deus quem fez, e elas foram feitas por nós e não contra nós. Aleluia. Por isso, nessa noite, queridos, nós precisamos olhar para a nossa vida nesse viés, nesse olhar mais amplo, e entender que o que Deus fez pela nossa vida, nos libertando, nos perdoando, nos salvando, nos tirando do cativeiro, é a maior dádiva, o maior presente que Deus poderia ter nos dado, é a esperança da salvação. Por isso, se você é salvo, se você é livre, se você já tem o Espírito Santo sobre a sua vida, eu e você precisamos viver numa outra atmosfera, num outro patamar, numa prateleira de cima, aleluia, de alguém que é feliz, de alguém que é pleno, de alguém que é realizado, de alguém que verdadeiramente reconhece aquilo que Deus fez na sua vida. Por isso, nesta noite, eu quero incentivar você a estar diante do Senhor com alegria, com satisfação, fazendo com que sua alma jorre torrentes de gratidão e de louvor pela salvação, porque essa alegria indizível do Senhor habita no coração daquele que é salvo. Por isso que Deus já fez coisas no nosso passado, é que nós precisamos exultá-lo e engrandecê-lo hoje no presente. Se Jesus tivesse só nos salvado, já teria sido a melhor de todas as bênçãos, mas além disso, Ele nos deu saúde, nos deu família, nos deu ministério, nos deu igreja, nos deu profissão, nos deu tantas coisas boas que vêm como um bônus para a nossa vida. Mas a salvação é sim, e a alegria da salvação fazem com que nós sejamos cada vez mais transbordantes de alegria e de felicidade. Por isso nós precisamos parar para pensar se somos felizes, se somos alegres. Não é se estamos, porque o estar não é a mesma coisa que ser. Eu estou feliz porque eu tenho um carro, eu estou feliz porque eu tenho uma casa, eu estou feliz porque tenho dinheiro, estou feliz porque tenho uma família, estou feliz porque tenho uma profissão. Mas o ser feliz independe de ter ou não. A felicidade que Deus me oferece
ela não precisa de coisas secundárias, ela não precisa de nada dessa vida, embora as coisas dessa vida sirvam para nós, para algum benefício, para algum propósito, mas a alegria e a satisfação do Senhor não precisam disso na vida do crente. Aleluia. A segunda verdade é que os lugares secos do agora podem ser fontes de vida para o nosso amanhã. No versículo de número 4, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte. A perspectiva agora do salmista sai do passado e vem para o presente. E é interessante a gente pensar na nossa caminhada com Deus, lá no início da nossa caminhada, no começo, quando Deus nos alcançou, quando Deus nos salvou, quando a alegria da salvação era algo que nos trazia entusiasmo, nos trazia ímpeto, tudo era fácil de fazer. Era fácil de evangelizar, era fácil de vir para a igreja, era fácil de fazer as coisas em prol do reino de Deus, porque aquela alegria inflamava o nosso coração. Entretanto, na caminhada, na trajetória, nós vamos enfrentando dificuldades, nós vamos enfrentando situações que nos promovem ao deserto, que nos levam para o deserto, e muitas vezes nós entramos num quadro de ativismo tão exacerbado, o nosso coração começa a se esfriar, nós entramos num piloto automático, nós vamos perdendo entusiasmo, perdendo o brilho dos olhos, o coração vai esfriando, vamos perdendo o prazer e a alegria pela palavra, vamos vivendo de forma mecânica, a alma vai se sentindo pesada, há uma sequidão, há uma frieza que toma conta do nosso coração, e é nesse momento que esse homem para refletir, e ele diz então: restaura, Senhor, a nossa sorte, restaura a nossa sorte. E algumas coisas a gente aprende aqui, que mesmo que você tenha olhado para trás, para o passado, e visto as glórias de Deus no passado, as intervenções de Deus no passado, o agir de Deus no passado, nem sempre um passado de glória é a garantia de um presente glorioso. Nem sempre um passado de glória é garantia de um presente glorioso. É provável que a gente olhe hoje para o passado e se depare com momentos poderosos de Deus na nossa vida, com momentos que a gente foi cheio da presença do Espírito Santo, com momentos que a gente tinha deleite, prazer, com momentos em que a gente ia para a igreja com aquele entusiasmo, com aquela alegria, com aquela expectativa: hoje Deus vai me visitar, hoje a presença de Deus vai me batizar, é hoje que Deus vai me curar, é hoje que Deus vai me fortalecer. Talvez a gente olhe para o nosso passado e se sinta tão distante disso hoje, por conta do desgaste, por conta de desertos e situações que o presente nos promovem. Nós vemos em muitas igrejas que eu conheço, e não incluo essa porque é a primeira vez que eu venho aqui, mas eu vejo em muitas igrejas pessoas que vêm com um sentimento já de cansaço, entram na igreja esperando que o culto termine logo para voltar para suas casas, devido o tamanho da sequidão, devido o tamanho da tristeza que há no seu coração e a desesperança que há no seu ser. E muitas vezes estas queridas pessoas, irmãos queridos, que foram usados, cheios do Espírito Santo, hoje olham para o passado e param para refletir e dizem:
puxa vida, como eu gostaria de voltar de novo ao meu primeiro amor, de viver aquelas glórias do passado, de viver aqueles momentos poderosos que a gente não sabia se o céu tinha descido ou se a igreja tinha subido, porque o céu estava tão baixinho, a presença de Deus estava tão poderosa no nosso meio, que nós não queríamos sair do lugar de onde nós estávamos. Eu fico olhando para momentos que a gente viveu assim, momentos maravilhosos. Teríamos muitas coisas para contar aqui, mas a minha reflexão de hoje é que realmente nós não fiquemos presos lá no que passou, porque as glórias que passaram já não são mais suficientes para hoje. Hoje Deus tem vitória nova, tem poder novo, tem unção fresca. Hoje o Espírito Santo tem paixão nova pelas almas para derramar sobre nós. Hoje o Espírito Santo tem poder de Deus para derramar sobre as nossas vidas, para nos levar de volta aquele amor poderoso que nós tínhamos pelo Evangelho, aquele fervor que nós tínhamos pela presença poderosa do Espírito Santo. Hoje Ele está proporcionando para nós isso e dizendo: eu tenho para te dar, eu sou a fonte da água viva, eu tenho o poder que você precisa, que você tanto tem buscado, a água que você clama para que a sua sequidão seja transformada, ela está em mim nessa noite. Aleluia. As glórias do passado ficaram lá no passado, elas já não servem mais para nós hoje. E tem tantos exemplos bíblicos que nós podemos olhar e dizer, e um deles é a Sansão, que foi cheio do Espírito Santo. Quem aqui conheceu Sansão? A história de Sansão, né? Todos sabemos o quanto Deus usou aquele homem, mas ele se descuidou, e o final de Sansão foi dentro de um templo pagão, cego e sendo escarnecido. Os lugares de grandes avivamentos hoje são palcos de igrejas mortas, porque as vitórias do passado não são garantias de vitória hoje. Lugares onde o Espírito Santo ardia com seu fogo, antes as torrentes do Espírito desciam, hoje são desertos secos de apatia, de apostasia. Talvez ontem você já foi alguém muito mais comprometido, e hoje você precisa orar, assim como eu preciso orar, e dizer: restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura a nossa sorte. Restaura a nossa sorte. A sequidão de hoje não é motivo de desânimo, mas deve nos levar a um clamor. Por isso o salmista grita, clama, repete diante do Senhor: restaura-nos, aleluia. Quando a gente percebe esta sequidão, quando nós entendemos que o desânimo está pegando a nossa vida, está de forma avassaladora sobre nós, não é o momento de nós pararmos, não é o momento de nós retrocedermos, baixarmos as armas, não é o momento de se render ao desânimo, muito pelo contrário, é para que eu e você nos despertemos e façamos a oração que Isaías fez. Ele disse: se os céus fendesses, e se tu descestes para ferver as águas, inflamar os gravetos, ó Deus, ferve de novo meu coração, aleluia, esquenta minha alma, traz de volta outra vez o melhor que eu já tive no passado, aleluia. É hora de nós, quando nos sentimos secos, frios, desanimados, brigarmos, lutarmos contra isso e nos levantarmos em oração, como Elias se levantou, pedindo ao Senhor restauração pelo povo de Israel, para que um tempo novo venha, para que
que uma manifestação venha de Deus sobre a terra. E eu quero profetizar sobre esta igreja, sobre esta cidade, que quando esta igreja se levantar, quando o povo de Deus aqui nessa cidade se levantar em clamor, dizendo: restaura-nos, Senhor, o Senhor há de mandar uma manifestação poderosa sobre este lugar. Vidas se converterão, vidas se renderão, vidas se dobrarão diante de Jesus, e toda língua confessará que Jesus Cristo, aleluia, que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio numa manifestação nova de Deus. Eu creio num tempo novo de Deus para essa geração, para esse tempo, para essa cidade, para esse estado. Estamos esperando um poderoso e grande avivamento da parte de Deus, e ele virá, e ele já está chegando aí, porque o Espírito Santo está levantando corações cheios de fome, cheios de sede pela presença do Senhor. Oh, aleluia. O que nos traz ainda um pouco de esperança é saber que os grandes avivamentos nasceram do ventre da crise. É quando nós reconhecemos que há uma crise, e quando nós reconhecemos que há uma sequidão, quando reconhecemos que estamos aquém daquilo que poderíamos ser, quando reconhecemos que precisamos mais, que nós dependemos desesperadamente da manifestação do nosso Deus, do nosso meio, é quando nós reconhecemos que precisamos, é que o Senhor nos consome com fome pela sua poderosa presença. Aleluia. Fome de Deus, fome pela manifestação da presença do nosso Deus. Aleluia. Os discípulos em Atos 2 estavam presos, trancados dentro do cenáculo, porque eles ainda estavam com medo dos judeus. Mas a igreja, ela se pôs em oração e na expectativa da visitação de Deus. Você tem expectativa da visitação de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério? Se você tem essa expectativa e você está como esses discípulos em oração, se prepare, porque o Espírito Santo está vindo aí, assim como veio em Atos 2 e encheu de poder aqueles homens de uma forma tamanha que depois das prisões eles já não sentiam mais medo e não estavam mais trancados porque estavam acovardados, mas agora eles estavam cheios do Espírito Santo e prontos para serem presos e levados à morte se necessário for, porque o poder do Espírito Santo estava sobre eles. E quando a manifestação do poder de Deus vem sobre nós, o medo não tem mais lugar na nossa vida, porque o poder de Deus lança fora o medo. Tiago disse que o Senhor nos deu um espírito não de medo, mas um espírito de ousadia, ou um espírito de poder, de amor e de moderação. Este é o Espírito que está sobre ti, este é o Espírito que está sobre esta igreja. Nenhuma crise é o ponto final da igreja, nenhuma crise pode trazer desalento para a igreja. É quando nós reconhecemos a nossa crise pessoal e clamamos aos céus, é que Deus vem dos céus, e quando Ele vem para remover toda a sequidão e nos levar de volta para Deus, Ele manda a sua chuva com poder sobre a nossa vida, e as torrentes do céu invadem a nossa alma. Aleluia. No versículo de número 4 ele diz: restaura, Senhor.
E é interessante a gente parar para pensar que restauração é obra exclusiva e soberana de Deus. É Deus quem restaura. Por mais que a gente faça uma reunião e chegue a uma conclusão de que de fato nós precisamos de um avivamento, e por mecanismos humanos tentemos fazer alguma coisa para que a nossa alma, para que o avivamento venha, esse esforço será em vão, porque só Deus promove restauração. Ela não vem de baixo para cima, a restauração vem de cima para baixo. É obra exclusiva do céu, é Deus que vem, é Deus que desce, é Deus que toma a iniciativa para restaurar, para fortalecer a vida da igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nessa terra. Em Ezequiel 37, Deus leva Ezequiel para o vale, e Deus começa a conversar com Ezequiel, e pergunta para ele: poderão, Ezequiel, viver estes ossos? Aquele vale de ossos secos simbolizava a nação de Israel, que estava ali quase que deteriorada totalmente. Mas Deus levanta Ezequiel e leva Ezequiel para o vale e pergunta: filho do homem, podem reviver estes ossos? E a resposta de Ezequiel confirma que Deus é o único que restaura, e ele diz: tu sabes, Senhor. Ou seja, só tu podes restaurar Israel, só tu podes restaurar a vida do homem. A obra de restauração, a obra de avivamento começa a partir do momento em que nós em crise clamamos: restaura-nos. Em que nós em crise não nos deixamos amordaçar, não nos deixamos desanimar, mas clamamos como salmista: restaura de novo a nossa sorte. Começa daí um gatilho a ser acionado, e a presença do Senhor, aleluia, ela começa a trabalhar no mundo espiritual, e o Senhor começa a intervir na história, e o Senhor começa a trabalhar uma obra de restauração. Restaura um aqui, restaura outro ali, levanta um caído lá, salva outro acolá. E quando nós vemos, o Senhor começa a levantar um grande exército, um poderoso exército, um exército cheio da presença do Senhor Deus, que é o dono da obra. Aleluia! O Senhor é o único que restaura, e o Senhor é o único que pode nessa noite mudar a nossa sorte. A restauração, ela é fruto de uma oração fervorosa. No verso 4, repetindo o texto, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Foi um clamor sincero que o salmista fez, e ele deixa claro como que ele quer que Deus restaure a sua sorte, como as torrentes do Neguebe. O Neguebe é o maior deserto da Judéia, cercado por montanhas. Chove lá 2 ou 3 meses por ano aproximadamente. Mas enquanto a chuva não vem, aquele deserto é extremamente rochoso, seco, nada cresce, nada floresce, nada tem vida, nada produz vida ali. Mas quando no período das chuvas, a chuva começa a descer, diz a história que as águas que ficam armazenadas nos montes que cercam o deserto no Neguebe começam a invadir, aleluia, aquele deserto de uma forma tão poderosa que aquele deserto se transforma num rio poderoso.
poderoso. E quando as águas baixam e evapora, dizem os historiadores que ali aonde era seco, rochoso, infrutífero, começa a brotar um lindo e poderoso jardim. Aleluia! É assim que o salmista está pedindo para ele, para Deus, olhando para a sua sequidão e dizendo: Senhor, faça com que um rio poderoso de vida invada a sequidão da minha alma, faça com que um rio poderoso de vida invada a sequidão da minha família, do meu ministério. Senhor, assim como o Senhor faz lá no Negueb, aquele deserto infrutífero, faz também, Senhor, na minha vida, de uma maneira poderosa, uma oração fervorosa, uma oração sincera, uma oração quebrantada diante do Senhor, move o coração de Deus, e o Senhor entra para trazer vida na nossa história. Nós temos uma geração que tem fome de livros, lê a respeito de oração, tem uma boa teologia sobre a oração, mas não tem intimidade com Deus em oração. Se eu quero uma restauração de Deus para a minha vida, para a minha cidade, para a minha família, eu preciso orar com fervor, eu preciso gastar tempo com Deus em oração. O pastor Hernandes Dias Lopes vai seguido com comitivas ali na Coreia do Sul, visitar Seul, que é a capital então desse país. E ali temos aquela poderosa igreja, a maior igreja do mundo, do Poyang-cho, que tinha mais de 650 mil membros. E esse crescimento extraordinário da igreja trouxe para eles curiosidade de eles conhecerem o trabalho, e eles foram então até lá com uma comitiva. Diz que às 3 horas da manhã começam as reuniões daquela igreja, aproximadamente 5, 6 mil crentes vêm às 3 horas da madrugada para fazer vigílias de oração. De domingo a domingo tem uma igreja orando, tem um monte atrás dessa igreja, aonde as campanhas de oração e jejum são feitas ali em propósito por salvação de almas, por libertação de vidas. E enquanto eles andavam no meio daqueles montes, olharam e viram placas em todos os cantos dizendo: proibido jejuar mais do que 40 dias. Uma vida intensa de oração, uma vida fervorosa, dedicada em oração ao Senhor, é sim, aleluia, uma forma de Deus agir, dos desertos serem sim transformados em rios poderosos da água do Espírito de Deus, para a vida das cidades, para a vida do estado e para a vida da nação. Eu me encaminho para a conclusão nessa noite, porque o Senhor nos leva a olhar para essas perspectivas do presente, para olhar para esses desertos da nossa vida, para olhar muitas vezes para nossa forma infrutífera de vivermos o reino de Deus e a vida com Deus propriamente dito. E o Senhor nos leva a entender que Deus quer nos levar a águas mais profundas. Quando em Ezequiel 47, o Senhor convida outra vez Ezequiel agora para medir as águas, e Ezequiel enxerga um rio que brota direto do trono de Deus. E Deus convida Ezequiel e diz: Ezequiel, vamos entrar no rio. E diz que Ezequiel entrou e ele molhou os seus artelhos,
E convidou então o Senhor, entra um pouco mais, Ezequiel, ele mora os joelhos, e assim ele vai andando, água pelo peito, até que em um determinado ponto, ele já não podia mais ficar de pé, porque as águas eram torrenciais, e ele já tinha então que nadar. E eu vejo o Espírito Santo nesse tempo, nesse ano de 2025, nos convidando, assim como Ezequiel, a entrar para dentro desse rio, e não nos conformarmos em molhar apenas os artelhos, os joelhos, a cintura, o peito, mas Deus quer nos levar a nadar no rio do seu Espírito, a mergulhar na profundidade. Se nós queremos conhecer Deus, nós precisamos mergulhar nesse rio, porque Deus não está na superfície. As obras poderosas, majestosas de Deus estão na profundidade, e é preciso cavar, é preciso mergulhar, é preciso se esforçar, é preciso descer um pouco mais, aleluia, para que nós possamos ser submersos nesse rio poderoso que brota direto do trono de Deus. E a Bíblia diz no Ezequiel 47 que onde este rio passar, tudo transforma, aquilo que estava morto revive, aquilo que era infrutífero começa de novo a frutificar, porque a vida que produz este rio, ela inunda, ela transborda, aleluia, ela faz com que as coisas comecem a entrar nos seus devidos lugares, porque este rio de Deus está correndo, não apenas lá nesta visão de Ezequiel, mas este rio está correndo aqui nessa noite. Enquanto nós falamos, o Espírito Santo está trabalhando, este rio de Deus está passando na nossa vida e dizendo: deixa eu renovar, deixa eu trazer vida de novo, deixa eu transformar o teu deserto, deixa eu saciar a sede da tua alma e te encher com a presença poderosa do meu Espírito Santo. Aleluia. E para finalizar, o salmista olha para o futuro e ele vê que ele tem um futuro de trabalho pela frente. Ele diz: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. A semeadura, ela é dinâmica, e a semeadura com lágrimas é a certeza de uma colheita abundante no reino de Deus. Aleluia. Ela é dinâmica, ela exige sair, ela exige andar, ela exige chorar, ela precisa que nós façamos com que esse evangelho do Senhor Jesus Cristo seja anunciado para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para a nossa faculdade, para os nossos colegas de trabalho. Nós precisamos andando e semeando, jogando a preciosa semente do reino de Deus, anunciando Jesus, falando da salvação, falando da obra da cruz, falando dos benefícios que tem daqueles que servem a Deus de uma forma intensa e verdadeira. Nós precisamos olhar para nós e nos perguntar: será que nós temos anunciado Jesus para alguém? Porque anunciar Jesus é semear. Será que nós temos nos deslocado de algum lugar especificamente para orar por alguém? Será que nós temos de maneira propositada, de maneira planejada, semeando essa palavra? Ou a gente olha para alguém e diz: não, esse aqui não vai aceitar Jesus, aquele ali não precisa de Jesus, aquela lá já tem tudo, para que ela precisa de Jesus?
Deus quer incendiar nosso coração, amados. Ele quer fazer com que nós queimemos por Ele, para anunciar esta semente poderosa do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem semeia, não semeia apenas com as mãos, mas semeia com a boca, semeia com o testemunho. Por isso nós não podemos pregar apenas para os ouvidos, mas precisamos também pregar para os olhos. Precisamos regar o solo com as nossas lágrimas. Aleluia. Precisamos aprender o evangelismo das lágrimas, que foi o que Jesus ensinou quando chorou por Jerusalém. Foi o que Paulo ensinou quando chorou pelos seus irmãos que negligenciavam a graça de Deus. Conta-se a história de um missionário, William Booth, que tinha vários missionários que foram enviados por ele para outros campos missionários. E em contato com o William, eles diziam para ele, reclamando: essa terra é dura, é muito difícil, ninguém se converte, o povo não quer saber de Deus. E a resposta de William foi: experimentem o evangelismo das lágrimas, experimentem chorar pelos perdidos, experimentem semear lágrimas. Aleluia. Experimentem a derramar lágrimas por aqueles que estão perecendo, lágrimas por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Experimentem a se apaixonar por aqueles perdidos e dedicar o seu tempo chorando por eles, pedindo por eles, clamando por eles e fazendo como o salmista, aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos, os seus feixes. Aleluia. A semeadura pode ser chorosa, pode ser difícil, trabalhosa, mas a alegria da colheita, ela supera todas as dores da semeadura. É tão lindo quando alguém chega para você e diz: obrigado, fulano, porque um dia você pregou para mim, e aquele dia que você pregou para mim, a minha vida mudou, eu encontrei Jesus, a minha vida foi transformada, eu achei o propósito da minha vida. Outras pessoas te encontrarem na rua e te dizerem: obrigado, porque um dia eu estava doente, tu falou de Jesus para mim, orou por mim, e hoje eu sirvo a Jesus. Não tem maior alegria no coração de um crente que saiu semeando, que saiu chorando, olhar para esses feixes, aleluia, e com alegria e júbilo declarar ao Senhor: valeu a pena, Senhor, cada lágrima, valeu a pena cada investimento, valeu a pena cada tempo, valeu a pena estar na tua presença pelos perdidos. Vamos nos colocar de pé. Há uma necessidade urgente de restauração. E eu queria incentivar você nessa noite a chegar mais perto de Deus, a você se aproximar do Senhor na sua intimidade, no seu lugar secreto, e se render ao Senhor Jesus, e dizer: Senhor, eu estou aqui para cumprir o teu propósito. Se o Senhor quiser me usar, se o Senhor achar, e se eu achar graça aos teus olhos, o Senhor pode me usar nessa noite. E eu queria te convidar você que está inconformado, você que sabe que poderia estar bem melhor espiritualmente, você que sabe que poderia ter muito mais de Deus, desfrutar muito mais de Deus para a sua vida. Eu queria te convidar para nós orarmos juntos. E se assim é o costume da igreja, não sei se é
quiser passar aqui na frente para nós orarmos juntos ao Senhor e pedirmos ao Senhor para que Ele intervenha sobre as nossas vidas, que nenhum deserto nos paralise, que nenhuma sequidão feche os nossos lábios, que nenhuma crise nos afaste totalmente do Senhor, a ponto de apostatarmos da nossa fé, de abandonarmos e esfriarmos o amor que Jesus tem por nós e pelas pessoas. Eu queria te convidar a passar aqui na frente, se você precisa de uma oração, se você quer junto conosco, de forma inconformada, se entregar ao Senhor e pedir: Espírito Santo, aviva-nos, desperta-nos, Espírito Santo, visita-nos, Espírito Santo, toca as nossas vidas de uma maneira intensa. Move o nosso coração nessa noite, restaura-nos, Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor, restaura a nossa sorte, Senhor. Clame a Ele, peça a Ele, Ele é o único que pode sim restaurar a sua sorte aqui nessa noite. Por isso, abra o seu coração, abra a sua alma, derrame a sua alma perante o Senhor e deixa Deus falar contigo nessa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar suas emoções, deixa o Espírito Santo trabalhar suas lágrimas. Quanto tempo faz que você não chora na presença do Senhor? Quanto tempo faz que você não derrama suas lágrimas? Quanto tempo faz que você não sente mais a presença poderosa do Espírito Santo? Nessa noite Ele quer visitar você, nessa noite Ele quer tocar a sua vida, nessa noite Ele quer transformar o seu deserto no rio. Ele quer transformar a sua vida nessa noite com poder, com graça, com unção. Comece a sentir a graça de Deus caindo sobre você nessa noite. Quem sabe o Espírito Santo vai te batizar nessa noite. Quem sabe o Espírito Santo vai renovar a sua vida nessa noite. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo vai te dar o dom da palavra, o dom de intercessão, o dom das línguas estranhas. Quem sabe nessa noite o Espírito Santo incendeie teu coração de uma forma tão poderosa que você começa a orar pelos enfermos e eles serão curados pela glória de Deus. Enquanto vocês vão estar cantando, nós vamos orar por você nessa noite. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam e limpam, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Este rio está aqui. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor,
passar, está passando aqui. Tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Diz pra ele: quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, flui, Senhor, e flui do teu grande amor. Mergulha na presença do Senhor nesta noite. Deixa esta água correr no teu interior. Peça para o Senhor limpar, peça para o Senhor curar, peça para o Senhor transformar. Este rio está passando aqui, depende de você mergulhar nos rios do Senhor. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Amém, amados? Tomem assento só um momento, mas queremos agradecer a Deus pela sua palavra e por Ele ter falado ao nosso coração, e dizer que amanhã continua a festa. Venha, convide mais alguém, traga mais um, e vamos fazer um grande momento de adoração, né? E vamos voltar para ouvir o que Deus preparou para o dia de amanhã. Amém? Quantas pessoas têm a convicção de que Deus falou com você na noite de hoje? Levanta a mão assim, movimenta um pouquinho isso, levanta mais. Ei, Deus falou comigo. Volte amanhã que Deus tem algo mais para você. Amém? Traga mais alguém e vamos estar presentes aqui, animados, avivados e sendo fortalecidos pela graça e o poder do Todo-Poderoso Deus. Amém? Vamos ficar em pé, vamos estar orando para encerrar esta reunião. Pai, agradecemos a Ti por esse tempo precioso em que estivemos aqui. Agradecemos a Ti pela palavra que foi falada. Agradecemos a Ti, Senhor, porque Tu és Deus e conhece o coração, conhece as intenções. O Senhor sabe o que há, Senhor, no coração de cada um de nós, no coração da liderança dessa igreja, e como, Senhor, estamos nos dispondo a trabalhar aqui neste lugar. Obrigado, Senhor, porque Tu confirmas muitas das coisas, assim como o Senhor dá diretriz. O Senhor é quem estabelece as coisas,
coisas, e nós te agradecemos. Hoje falaste conosco, temos convicção que amanhã continuarás falando no nosso coração. Prepara, Senhor, nosso coração como uma boa terra para continuar recebendo essa boa semente, para frutificar, para que o fruto também venha e subsista, Senhor, as intempéries e as dificuldades, e possa produzir ainda mais e dar frutos e frutos por teu reino. Em nome de Jesus oramos e agradecemos, para a glória do teu nome. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.